Hoje temos entrevista, sim, com o empresário Jefferson Nogaroli. Ele é aqui de Maringá, já foi presidente da Sim, também presidente do Sebrae, um dos fundadores do Codem, tem história na vida empresarial aqui em Maringá e também no estado. Nós vamos falar de retomada econômica, fala de Maringá, que é a cidade top do Brasil, na pesquisa Macroplan, divulgada pela revista Exame. Jefferson, muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, agradeço o convite de vocês, quero cumprimentar toda a bancada e também meu amigo Luizinho aí, agradecer o convite. Eu começo já, Jefferson, acho que a cidade recebeu essa notícia aí de ser a primeira do Brasil para se viver em qualidade de vida, uma série de coisas, né? O Ângelo até comentou aqui no bloco anterior, os requisitos lá, Maringá passa eles com tranquilidade, então merece estar na posição. Qual é o caminho para daqui em diante aí, levando em consideração esse cenário de pandemia, que a gente já passou por esse cenário para ter essa colocação, qual o caminho para continuar figurando no topo dessa lista? Bom, o indicador, administrar é medir. Quem não mede não administra. Então, esses indicadores servem para que você tenha uma análise comparada entre o nosso município, entre a nossa cidade e os outros municípios, tá? Muitas vezes são médias de médias e tal, mas eu fico muito feliz que a nossa cidade ganhou de novo e 3 anos aí nos últimos 4 ou 5 anos no primeiro lugar e sempre no ranking ali top 5, significa que a cidade está fazendo alguma coisa certa. O que eu acho é que nos indicadores nós podemos ver indicadores que são muito acima abaixo, né? Porque são piores do que a média das 100 cidades. Se eu não me engano, morte no acidente, nós estamos em 81º, né? Então, aqui as pessoas morrem muito no trânsito, né? Tem uma série de outras coisas que a sociedade e o governo, o poder público, podem se organizar e tentar melhorar ainda mais esses indicadores. Porque no mundo moderno, o capital, as empresas não estão indo mais aonde tem benefício fiscal, elas estão indo aonde tem inteligência, capital intelectual, onde tem mão de obra qualificada. Cada vez mais é a era do serviço. Então, quem atrai, as cidades que atraem capital e atrai e retém talento intelectual, elas vão ter maior progresso social e econômico também. Agnaldo Vieira. Jefferson Nogaroli, o senhor acredita que nós tivemos, no final dos anos 90, se não me engano, até aquela reportagem, né, dizia a Houston do Brasil, que era Maringá, de às vezes você atraiu uma certa publicidade para a cidade, que é positiva, porém você atrai uma quantidade de pessoas, e aí das mais diversas gamas da sociedade, e isso acaba inchando o município, né? E às vezes você tem aí a administração ter que fazer essa contratação de escolas, enfim, fazer uma infraestrutura para atender essas novas pessoas. Uma cidade com Maringá com 400 mil habitantes, acho que o seu empreendimento, o Eurogarden, é previsto para 60 mil pessoas. Até que limite o senhor acredita que um município possa ser gerido? Você pega exemplos de São Paulo, aquilo é impossível administrar aquela cidade. Comporta essa publicidade de trazer, não os empreendimentos, mas eu fico preocupado com o bem-estar de mais novos moradores. De fato, na verdade é notícia, ela torna pública e funciona como uma publicidade, mas é uma notícia. E tem que, como tudo na vida, tem um lado sombra e um lado luz, né? Então, Ribeirão Preto já foi chamada de Califórnia brasileira e tem índices que caíram drasticamente. O que a gente precisa é cuidar da qualidade de vida das pessoas. Aqui numa cidade como Maringá, nós não podemos admitir miséria, nós não podemos admitir violência, a gente tem que trabalhar para que não seja como uma cidade como São Paulo, por exemplo, que às vezes você tem só 2 classes sociais, uma que não come e outra que não dorme. Tá? Então nós precisamos cuidar de Sarandi, porque quando você fala que Maringá é um jardim, de fato né? Mas você lembra que Maringá, em verdade, a conurbação, a malha urbana coligada tem 600 mil habitantes. E os indicadores de Sarandi estão muito aquém, né? Então, cabe a nós olharmos o que está dando certo,
trabalhar aquilo que ainda não está bom e trazer esse patamar para cima e atrair, como lá no Master Plan que nós fizemos pro Repensando Maringá, para Maringá 2020, nós já dizíamos que não queríamos uma cidade grande, nós não queríamos que chegasse nem a 500 mil habitantes, mas dizíamos que queríamos ter 60, 80 mil alunos universitários e hoje a gente tem praticamente isso. Só alunos de medicina que moram e estudam em Maringá são 2.800. Se você considerar que 90% dessa... 90 não, 80% dessa quantidade, 2.600, 2.700, estudam em universidades privadas, para arredondar, ficar mais fácil a minha conta, que eu fugi da escola, se fosse 3.000 pessoas a 12 mil uma mensalidade, mais o custo de manutenção, despesa, aluguel, moradia, cada aluno de medicina deixa em torno de 15 mil reais mês, em média, pelo menos. Então, se você fizer uma conta grosso modo de 15 mil por pessoa, nós estamos falando de um ativo circulante de 45 milhões ou R$500 bilhão. Veja como que as coisas... Por que às vezes Maringá sobe mais do que... Nenhuma cidade do interior do Brasil que eu conheça tenha quase 3.000 pessoas morando e estudando medicina na cidade. Clóvis Pontes. Jefferson Nogaroli, obrigado pela sua presença no Pan News. Né? O senhor é um empresário de sucesso, aqui a gente vai chover no molhado falar tanta coisa. O senhor já expandiu seu negócio no Pará, tem muitos amigos lá. Mas uma pergunta minha preocupante em relação ao momento que a gente vive. Nesse mundo pós-pandemia, essa desgraça aí tem muita gente que fala, porque é um novo normal, essa porcaria chega a me irritar. Mas de qualquer forma, o senhor como empresário, como nós vamos se comportar para mudar algumas coisas que vão ficar, algumas lacunas? A área da educação é uma delas, principalmente a área da educação primária, que envolve muito a parte política. Vem muito estrago por aí ou dá para contornar? Olha, eu sou muito pragmático. Eu acho que é um ano perdido. Na verdade, as crianças passaram de ano. Mas o conteúdo, ele não foi capturado, não foi aprendido. Então, isso deveria ser, de alguma forma, quando a gente puder voltar à totalidade da aula presencial, ser reposto e talvez daí sim usar, porque o Estado brasileiro não estava preparado para trabalhar com essas tecnologias, né? Alguns sim, outros não, mas a grande maioria não. Então, é preciso fazer um reforço para que essas crianças, para que esses jovens não percam a sua capacidade de conhecimento, de crescimento, e que isso não afete no encarreiramento. Mas tudo na vida tem jeito, né? O importante é vacinar as pessoas e que a economia volte a andar nos trilhos e a coisa vai acontecer. Mas eu acredito que deveria sim, ao longo de... Estamos falando, por exemplo, crianças do primário, que ao longo de 3, 4 anos houvesse uma complementação aí, um contraturno, alguma coisa desse tipo. Acho que poderia ajudar bastante. Agora, direto de Curitiba, Fernando Tupan. Tudo bem, Nogaroli? Eu vou mudar um pouquinho o assunto e vou aproveitar que não é todo dia que a gente conversa com alguém que entende de finanças. E nesse período de pandemia, o que você aconselha o ouvinte da Jovem Pan fazer? Guardar dinheiro aonde? Investir aonde? O que nós podemos fazer nesse período difícil que nós estamos passando? Olha, de um modo geral, eu presido uma cooperativa de crédito, que é o Cicobi aí de Curitiba. Houve um aumento muito grande de liquidez. E é assim mesmo, o capital é um bicho arredio. Quando você tem uma crise, você vê a perspectiva ruim na frente, as empresas e as pessoas param de gastar, seguram ao máximo, posterga os seus investimentos e cria uma bolsa de liquidez. Por incrível que pareça, o Cicobi cresceu quase 80% de depósito ano passado. E é uma pandemia. Mas os empréstimos não cresceram nessa velocidade, porque as pessoas estão emprestando menos. Lógico que tem segmentos que estão precisando de muito empréstimo, né? Eu diria, como bom caipira, pé vermelho aqui, eu gosto muito do que o
um amigo meu falava o seguinte: bom é bem de raiz com renda. Quer dizer, imóvel, né? O imóvel, desde que seja um imóvel para uma locação inteligente, pode ser uma boa renda. As aplicações em ações também você veja que em 1929, quando houve o crash da Bolsa de Valores, a Bolsa já era maior, a Bolsa americana, do que a nossa. Que nós temos uma atrofia de 100 anos quase, né? Por isso que os Estados Unidos explodiram, porque você cria um mercado de capital, e o mercado de capital você consegue estruturar operações muito maiores e mais complexas. Então, investir na Bolsa, mas sempre com muita prudência, não tudo, porque investir na Bolsa é sempre no médio e longo prazo, né? E eu sempre falo que tem 2 negócios bons: comprar de quem quer vender e vender para quem quer comprar, tá? Se você fizer isso e tiver liquidez na hora certa, tu vai ganhar. E se não tiver, deixa o seu dinheiro num CDB, numa LCI, letra de câmbio imobiliário, LCA, letra de câmbio agrícola, que existe aí um ganho em função da isenção do imposto de renda, e você vai ter uma renda maior. Muito embora, para o nosso histórico, é muito difícil as pessoas ganharem 2,10, sabendo que há mais inflação do que isso, né? Bom investimento de imóveis na área ali do antigo aeroporto também é bom, né? Aquela região vai crescer bastante. Eu acho que sim, aquela região eu diria que vai ser um bairro bacana de morar, com qualidade de vida, mas eu, particularmente, a minha renda de aposentadoria, eu tenho uma ideia e estou começando a fazer, começar a construir algum imóvel para locação e ter uma renda segura. Mas veja que essa pandemia nos ensinou, né? Nem todos os tipos de comércio e imóveis passaram imune por ela. Então, essa eu não sabia, agora eu estou sabendo, tá? Então, tem ramos, tem pessoas que estão no ramo de restaurante, no ramo de eventos e tal, que sofreram demais e estão parados há 1 ano. E aí o cara não aguenta nem pagar aluguel. Mas eu diria que uma aplicação com liquidez rápida, você pode aproveitar uma opção boa de compra quando aparecer. 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48, nós estamos aqui numa conversa, um bate-papo com o Jefferson Nogaroli, ele que é empresário aqui de Maringá. Estamos ao vivo para 4 milhões de ouvintes aqui pela Jovem Pan Maringá e também para todo o estado do Paraná com a Rede TV. Luiz Neto, a sua vez. Jefferson, vou pedir licença para fazer a pergunta olhando para a câmera. Você foi um dos idealizadores do CODEM, é conselheiro no Masterplan. E vamos sair um pouquinho de Maringá e para Curitiba. O governo do estado ele criou um conselho muito semelhante ao CODEM, nos moldes do CODEM, e você fez parte disso, faz parte, na verdade, disso. Qual que é a ideia? O que isso vai trazer para o Paraná a partir do trabalho desenvolvido nesse conselho? O governador conhece muito bem a história do CODEM, a organização da sociedade civil de Maringá, e ele pediu para mim e outras pessoas ajudarem a criar um conselho estadual que tivesse como referência o CODEM. Agora, é difícil, porque uma coisa é você criar um conselho num território circunscrito, como é o município, e a outra coisa é você criar um conselho onde você tem várias regiões e quer queira ou quer não queira, eu vou sempre olhar com mais carinho para a região de Maringá, porque aqui eu moro, aqui eu vivo, meus negócios estão aqui, e aquele que está em Cascavel. Então a gente está ainda apanhando um pouco para criar uma metodologia que a gente não gaste energia em atrito, mas no encontro de soluções e apontar caminhos. Mas o eixo central de um conselho desta forma é pensar que o Conselho pensa o Estado enquanto ente público, né, ao longo de 20, 30 anos. E o governo pensa a gestão, o governo é o gerente do Estado, e ele pensa a gestão nos próximos 4 anos, sempre com aquela eleição no meio. Então, às vezes, os tempos da política, e eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu só estou dizendo que os tempos da política não são os tempos da gestão, não são os tempos do Estado, né? Agora, se a população aponta cenários e caminhos para o Estado poderia fazer todo ano um pouquinho. Vamos pegar um caso mais prático para entender. Você tem uma estrada que morre muita gente, mas ela é 100 quilômetros e não é duplicada. Então, se a região se organiza e fala, nós queremos fazer a duplicação, que faça 10 quilômetros por ano. Mas se ele fizer 10 todo ano, ele faz.
Tá? Porque do 0 ao 100 passa pelo 10 primeiro, não chega no 100. Né? Então, basicamente, eu diria que a ideia do governador é que ele tenha lideranças empresariais e de toda a sociedade que possam ajudar a emprestar um olhar diferente. Né? Um dado, quando você joga na mesa, ele tem 6 lados, tendo 1 ou 6. Mas você nunca enxerga os 6. No máximo, você vai enxergar 3. De lado, um aqui, outro ali, um de cima. Mas os outros 3 você nunca enxerga. Então, eu acho que o conselho, ao ouvir a sociedade estruturada num conselho, você consegue olhar os 6 lados como se pegasse um dado de papel e abrisse os 6 lados e enxergar tudo. Eu acho que essa é a grande missão que o conselho deve deixar aí, o legado. Ângelo Rigon. Bom dia, senhor Nogaroli. O senhor transita muito bem entre a esquerda e a direita, né, aqui de Maringá, do Paraná até. O senhor está com todos os governadores e é por isso que, inclusive, o senhor criou uma fama de mandar mais que qualquer prefeito que esteja de plantão, né? E Ana Lúcia, que pegou tanto, né? O senhor sabe, Ana Lúcia hoje era vereadora. Sim. E ela criticava sempre a especulação imobiliária. Não sei se ela vai continuar com essa ideia enquanto vereadora, porque ela mudou um pouquinho, né, da eleição para cá. Mas uma das reclamações dela era justamente isso. Maringá privilegia muito a área privada e pouco a pública. Então, essa boa qualidade de vida, ela é para alguns. Né? É o caso, por exemplo, do antigo aeroporto. Dizem que o sistema viário, como ali o projeto foi feito a partir de prédios fita, o sistema viário público na área do centro cívico vai ter problema. O caminhão vai ter dificuldade de virar em ruas do aeroporto, do antigo aeroporto. Então, eu queria saber, se o senhor, hoje, o senhor pensa, o que o senhor acha disso? A especulação imobiliária existe ainda? O pessoal manda muito, como a Ana Lúcia sempre falou no Observatório das Metrópoles? Olha, eu acho que a especulação imobiliária sempre existiu e continuará existindo, até porque nós somos uma sociedade capitalista, as pessoas visam lucro. O que não pode é lucro pelo lucro, né? Então, outra coisa que não pode é você comprar uma área muito grande, travar a cidade e não deixá-la se desenvolver. Então, nesse quesito, eu não entendo direito o que a vereadora quer dizer. Eu até me lembro que num dos debates que eu tive lá na prefeitura, alguém lá falou, então temos que ver a contrapartida social. Ótimo, tem mais de 800 mil metros público do lado e mais, acho que 70, 100 mil metros que foi doado. Não é doado, é a contrapartida da empresa para o município, né? Então são áreas que se pode fazer, né? O que eu posso fazer como empreendedor, eu estou fazendo. Eu fiz um empreendimento com iluminação subterrânea, com uma usina de energia solar que vai ser feita lá, com uma horta de orgânico para que as pessoas possam consumir ali. Nós vamos ter uma certificação LEED, que é uma certificação de boas práticas ambientais e de consumo energético, nível platino, e vamos ter uma certificação, Rigon, que é nova, é o WELL. O WELL, da palavra inglesa mesmo, que é uma certificação nova que ela visa o bem-estar, a qualidade de vida e a saúde das pessoas, né? Então, por exemplo, eu convido quem quiser ir conhecer o Eurogard, ainda não estão abertas as vias, mas pode fazer a visita. Nós temos lá ruas que estão entre as superquadras, que tem 18 metros de largura, que são ruas privadas de uso público. Nós estamos fazendo aquilo porque aquilo é bom para as pessoas e aquilo ao longo do tempo, nesse primeiro momento, eu perco, porque eu tiro aquela área que eu podia edificar ou vender. Mas ao longo do tempo, quando as pessoas veem a quantidade de pássaro, pica-pau, tem até siriema já que está morando lá, né? Eles vão achar que vale a pena e aí há um ganho. Então, a especulação imobiliária, ela é ruim quando você faz algo para ganhar em detrimento de alguém ou da sociedade. Esse bairro eu estou muito confiante de que vai ser um orgulho para a nossa cidade. E eu tive problemas, eu tenho sócios, e os meus sócios não queriam fazer. Na hora quando eu falo, mas eu estou acostumado, a minha vida inteira eu falava que ia montar um banco, pega lá no 2020, está lá. Em 96 nós escrevemos, vamos montar um banco municipal. O banco municipal foi o Sicob, tá? E é o Sicredi
É uma empresa que tem quase 5 bilhões só aqui em Maringá, né? Nós montamos o banco, nós trouxemos uma seguradora. Os caras, não dá para trazer. Dá, eu montei uma empresa de cartão de crédito, né? Eu sempre falo para os outros, quantos olhos que o cara lá tem, aquele que fez esse troço? Ele tem 2. Eu falo, então dá para nós também. Se ele tivesse 3 olhos, a gente não ia fazer, né? Então, Rigon, a questão da especulação imobiliária, eu acho que é o mau uso do território em detrimento da qualidade de vida das pessoas, tá? Agora, eu fiz geografia, eu estudei geografia na universidade e eu entendo um pouco de urbanismo. E eu sei que o que é ótimo para o que é bom para Sarandi é ótimo para Maringá, tá? Então nós temos a obrigação de desenvolver a região e primeiro pela metropolitana, porque não adianta falar que tem um muro que as pessoas de Sarandi não, aquelas pessoas são maringaenses, elas dormem ali, mas é a mesma coisa. Agora, a estrutura urbana de Sarandi, aí sim é um caso de especulação imobiliária que as leis não protegiam, hoje são mais severas. Você ia lá e fazia um lote de 200 metros, rua estreitinha, não tem calçada, quer dizer, isso é especulação imobiliária, isso eu sou radicalmente contra. E com relação ao sistema viário, nós fizemos o projeto, foi uma empresa francesa, na época a prefeitura pediu para refazer o plano, ele tem uma série de curvas e movimentações em função do paisagismo que a área pública terá. Mas eu garanto que se vocês forem, por exemplo, naquela rua que passa em frente ao Hospital da Criança, que foi uma rua que nossa empresa construiu e em contrapartida da outorga onerosa, você vai ver que aquela rua é muito larga e que qualquer carreta bitrem vai virar lá sem problema, tá? Talvez as pessoas falam sem ter conhecido. Então, acho que a hora que elas conhecerem e entenderem, vão perceber que tudo lá está sendo bem feito. A prefeitura de Maringá é muito exigente e nós somos mais exigentes ainda, porque nós queremos fazer o melhor bairro da melhor cidade do Brasil e queremos que toda a população desfrute, como o girassol que eu plantei lá, tá? Aquele girassol é o 2º ano que eu planto. Aquele girassol do senhor, então? É meu? Vai ter que pagar direitos autorais pela foto. Tem umas fotos bonitas que foram tiradas lá. Eu pedi para plantar, é uma pena que com a pandemia não pude fazer o que eu queria. O ano passado eu experimentei, falei, me planta girassol. Eu pensei, não, vamos plantar soja que dá mais dinheiro, eu não estou falando de dinheiro, planta girassol. Mas por que o senhor quer? Depois você vai entender. Porque eu entendo, gente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Foi uma jogada de marketing muito boa. Mas eu nem anunciei. Na verdade, hoje, se você for lá, hoje vai ter uma placa que eu mandei por ontem. E a placa está dizendo assim, Aerogard de Maringá, um novo jeito de viver. E ele está dizendo assim, você é muito bem-vindo, esse é um presente para Maringá e para sua gente. Por favor, respeite as regras de segurança para que todos possamos desfrutar. Por quê? Porque eu tenho medo das pessoas irem lá começar a aglomerar. Eu não quero fechar. Tá? Eu pus cerca, eu cerquei a rua, eu plantei grama, eu pus árvore, eu fiz uma cerquinha, porque as pessoas estavam correndo risco de vida ali de atravessar. Então hoje tem área para estacionar, deixei a cerca aberta, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque a gente não quer que as pessoas se prejudiquem na saúde. Então tá lá a placa, eu vou fazer um labirinto de milho. Eu já até mandei fazer, está mais profundo para fazer o teste, mas não vou divulgar. Vai ter novidade, nós vamos ter girassol vermelho na próxima, né? Vamos ter lavanda. Maringá é o lugar que muita gente quer morar e não sabe onde fica, tá? O Aerogarden vai fazer isso. Eu tenho uma estratégia, uma teoria que eu, estudando geografia, a gente percebe, é o seguinte: São Paulo, você tem milhares, talvez centenas, não vou dizer centenas, mas milhares e milhares de pessoas que ganham 30, 40, 50 pau por mês de aposentadoria privada, de aposentadoria complementar, e que já tem 50 e poucos anos. É o jovem aposentado. E esse cara está morando em São Paulo, mas ele não sabe por quê. Porque lá é caro, lá é perigoso, lá não tem ar bom, ele não consegue andar. Então nós vamos oferecer para que essas pessoas possam vir aqui morar. Se eu conseguir trazer 3 mil pessoas, 3 mil unidades residenciais para cá de 30 mil, nós estamos falando de 90 milhões de reais por mês, nós estamos falando de 1 bilhão de reais de ativo circulante. É mais do que a folha da prefeitura, da UEM,
junto, né? E o cara que tem 50 e poucos anos, diferentemente de nós que estamos... Bom, eu já estou nos 50 e poucos. E acima, viu, Nogaroli? Mas aquele cara que já está aposentado com 55, 60 anos, ele tem capital intelectual, que isso é importante para a cidade, tá? E ele tem uma condição de já ter construído o seu patrimônio, seu imobilizado, estudado seus filhos, e ele quer desfrutar da vida. Então, Maringá, para mim, pode ser e deverá ser, se nós trabalharmos para isso, a nova Gramado, a Gramado do Paraná. É o labirinto lá de Nova Petrópolis. Mas foi lá que eu vi. Ô, Nogaroli, mas aí eu, Clóvis, Rigon, Paulo Caetano, o Luiz Neto não, que é da outra não, eu também sou. Mas nós teremos acesso a essa maravilha que será o AeroGarden. Assim, foi previsto também uma classe média. Você falou como condição de morar lá. De morar, exatamente. Claro que tem. É muita área. Nós estamos falando de 600 mil metros. Então você não vai fazer só classe A e B, e até porque não é assim que as coisas funcionam, né? Mas vai ter condição, sim. A gente vai trabalhar... eu não vou dizer na classe C, porque o terreno é muito caro e aí não para de pé, mas classe B e A, e aí vou colocar esse jovem aposentado de São Paulo, que é o AAA, vamos dizer assim, é muito bom. E quando a gente traz essas pessoas para a cidade, a gente tem que agradecer, porque esse cara traz a renda dele, tá? Vocês veem o que está acontecendo com Portugal, com Miami, essas pessoas que se aposentam com muita grana vão para lá. Esse cara traz a renda dele, vem morar aqui, causa impacto zero nas contas públicas. Por que Maringá tem uma saúde melhor, por exemplo, pública, pelo menos é o que eu escuto, né? Eu não quero ser injusto, mas do que Londrina. Quando você comparar Londrina com Maringá, aqui mais de 50% das pessoas têm plano de saúde. Privado. Plano de saúde. Londrina, o último número que eu vi quando a gente fez um estudo era 20 e poucos. Então, o que acontece? A prefeitura é onerada. Quanto mais gente usa, pior a qualidade, porque o dinheiro é o mesmo, né? Então, quando a gente consegue equilibrar essas pessoas de alta renda morando aqui em Maringá, nós melhoramos para quem não tem renda. Isso é importante. Ele ajuda a trazer e aí a gente eleva o padrão do serviço público, porque nós não podemos admitir serviço público de baixa qualidade, tá? Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu vejo o sistema bancário saiu de, sei lá, 1 milhão de funcionários para 100 e poucos mil, porque você não vai mais no banco, você faz tudo aqui. E eu não vejo os ganhos de produtividade que a tecnologia dá, por exemplo, no setor público. Nós temos que olhar muito bem isso, tá? Porque o Estado não pode gastar o seu dinheiro somente para pagar o servidor. Tem que pagar e tem que pagar bem. Se pudesse, eu daria até como eu faço nas minhas empresas. É renda variável, sabe? Produziu mais, ganha. Aqui em Maringá, eu sou doido para instalar um negócio aqui de falar, se eu não me engano, o FOS foi feito. As escolas que superarem, que tiveram maior índice de crescimento do IDEB, o professor ganha 13º, 14º. E eu garanto que a gente pode convencer várias empresas para fazer isso. Tá? Agora, educação é a saída. Se nós fizéssemos um contraturno de matemática e inglês nas escolas aqui de Maringá, de 8ª série para frente, em 4, 5 anos, essas crianças estariam entrando na faculdade e já teriam um emprego de 5, 6 mil reais nas empresas de TI, porque tem mais de 1.000 vagas abertas. O que nós não temos é mão de obra qualificada. Agora, nós temos mão de obra boa, nós podemos qualificar. Esse é um dos projetos que eu vou propor para o governador, alguns projetos que, com pouco dinheiro, você pode estruturar. Porque o problema do governo é que, às vezes, eles têm muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro, às vezes, faz besteira. Não sabe usar. 8h05, alguém? Cláudio, mais algum rapidamente? Não, nem dá, porque acho que o tempo, né, a bagagem aqui é muito grande, mas a visão empresarial é violenta. Eu só, em relação ao microempreendedorismo, não sei qual é a visão dele, se tem alguma coisa muito rápida, Nogaroli, em relação ao futuro, microempreendedor. Olha, eu fui presidente do Sebrae, a maior tristeza que eu tinha quando eu ia fazer uma palestra, aula inaugural, faculdade, assim, eu perguntava todas as vezes: o que você estuda, tal? Qual que é o seu sonho? Eu quero passar num concurso. Eu quero passar num concurso. Cara, o setor público é importantíssimo, mas o setor público não constrói riqueza. No máximo, ele distribui, ele consome riqueza. Então, quando as pessoas não querem empreender e elas estão dizendo assim: eu não quero me arriscar muito, eu quero ter um salário bom, que não vai ser o melhor do mundo, mas ele é garantido e tal,
é preciso que alguém esteja gerando impostos, porque o consumidor paga a boa parte dos impostos, mas é preciso que tenha emprego, e o emprego tem que gerar renda para que você possa ter consumo, para que possa ter Estado. Então, eu acredito demais. Na crise sempre aparecem novos empreendedores, e essa é uma das coisas que acho que aqui em Maringá nós poderíamos fazer. Aliás, tem aqui o maior núcleo do empreender do Brasil. Eu visitei a sala empreendedora, por isso que eu estou dizendo que eu estou... Não é à toa que Maringá ela realmente tem indicadores melhores, porque o maringaense tem uma veia empreendedora muito forte. Tá certo. Aí conversamos com o Jefferson Nogaroli, ele é empresário aqui em Maringá, também empresário do Paraná, né? Empresário do estado. Jefferson, muito obrigado pela tua presença aqui na Jovem Pan. Eu agradeço e parabenizo o trabalho que vocês fazem aí, e fico sempre à disposição do que eu puder contribuir. Muito obrigado.